Na noite de 27 de julho de 2021, Kate Jenness saiu para passear com seu cachorro Bowie. Algum tempo depois, a Kate simplesmente não dava sinal de vida e não atendia o telefone. Sua parceira, então, foi procurá-la num parque próximo e se deparou com uma cena terrível. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje a gente vai falar de um caso bem recente, que aconteceu em 2021, e eu acho que esse é o caso mais recente que a gente já fez, sabe? Recorde. É um recorde. Então, isso quer dizer que você vai ter fotos boas para usar, para escolher, para fazer a capa desse episódio, Alexandre. Tá feliz? É um sonho se realizando. Mas antes, eu queria só lembrar aos nossos ouvintes que esse podcast que você gosta tanto é feito graças à ajuda dos nossos queridíssimos apoiadores. São eles que ajudam a gente a manter o foco, a seguir produzindo esse podcast que vocês tanto gostam. E se você puder, dá uma olhada lá no Orelo ou no Apoia-se e procurar Detetive do Sofá e fazer o seu apoio, vai ser excelente. A gente vai ficar muito feliz, você não tem ideia quanto. E se você não puder apoiar por qualquer motivo, então tem outras formas de ajudar, né? Sim. Indica o Detetive do Sofá, dá like no Detetive do Sofá, manda Interage com a gente. Interage, fala: oi, gostei do episódio de vocês. Isso aí faz muito bem pra nossa autoestima, né? Sim. Qualquer Todos ajuda. os nossos ouvintes são muito importantes para nós. Nós amamos todos vocês. E toda ajuda é bem-vinda, né? Segue a gente no Spotify, segue a gente no Instagram. A gente, falta muito pouco pra gente chegar a 10 mil seguidores No Instagram. E quando a gente começou o nosso podcast, ter 10 mil seguidores era uma grande coisa. Porque é aí que você ganhava o negócio de arrastar pra cima. Só quem tinha 10 mil seguidores podia fazer isso. Hoje em dia eu acho que isso não importa mais. Todo mundo pode colocar um link nos stories. E arrasta pra cima virou um eufemismo pra morreu. Então, eu sei que não quer dizer mais nada, mas eu gostaria de chegar em 10 mil seguidores no Instagram. Eu também. Né? É. Então, dito tudo isso, todas as formas que vocês podem ajudar, ajuda a gente. Marcela, me conta o que aconteceu com a Kate. Catherine Lynette Jenness cresceu na região de Detroit, no Michigan. Ela era filha do Michael Jenness e da Roberta Hess, mais conhecida como Bobbie, e tinha uma irmã mais velha chamada Verônica. A Kate nasceu em 1981 e tinha 40 anos quando foi assassinada. A irmã dela nasceu em 1974. E a Verônica foi diagnosticada com síndrome de Rett quando tinha menos de 2 aninhos, o que impactou muito no seu desenvolvimento neurológico e psicomotor. Por isso, apesar da diferença de 7 anos entre as duas irmãs, a Kate sempre protegeu a Verônica, sempre cuidou dela e sempre ajudou a mãe delas, a Bobbie, a segurar as barras da família. Por isso, a Kate teve que amadurecer muito cedo. A síndrome de Rett, que a irmã da Kate, a Verônica, possui, é uma doença neurológica progressiva que afeta principalmente meninas. As pacientes costumam apresentar um desenvolvimento normal até os primeiros 6 a 18 meses de vida, que são seguidos por um breve período de parada do desenvolvimento. E aí se inicia o quadro de rápida regressão do desenvolvimento neuropsicomotor. Quando o distúrbio se inicia, as capacidades linguísticas e sociais se deterioram. À medida que a doença progride, as crianças normalmente exibem movimentos repetitivos das mãos, além de perderem completamente os movimentos intencionais desses membros. O caminhar também é prejudicado
e os movimentos do tronco ficam desajeitados. Podem ocorrer ainda problemas respiratórios, a aparição de uma deficiência intelectual, convulsões e, com o tempo, a mobilidade é completamente afetada. No geral, essa síndrome é muito grave e ainda não há cura para ela. A descoberta dessa síndrome na Verônica e as consequências disso para a família, já que ela precisaria de cuidados constantes para o resto da vida, levou ao divórcio do Michael e da Bobbie quando a Kate tinha apenas 4 anos. Ela e a Verônica ficaram morando com a mãe, mas o Michael continuou sendo um bom pai, muito presente na vida das duas e muito carinhoso. Mas é claro, que o trabalho mais pesado, digamos assim, e os cuidados do dia a dia ficavam por conta da Bobbie e da Kate. A Kate morou com a mãe e a irmã até ir para a faculdade aos 18 anos. Nessa época, ela passou a morar em Detroit com um colega de quarto e de trabalho, chamado Jason Jokens. A Kate e o Jason estudavam na Wayne State University e ambos tinham empregos numa loja chamada Guitar Center. Os dois se tornaram melhores amigos nessa época, entre 99 e 2005. Segundo a Bobbie, a mãe da Kate, desde criança a filha se importava muito com animaizinhos abandonados e sempre aparecia com algum cachorro ou gato em casa. A Kate também optou por ser vegetariana logo no início da adolescência, o que ela levou para o resto da vida. Os pais da Kate tinham uma mente bem aberta e foram muito compreensivos e acolhedores quando ela revelou a sua orientação sexual para eles. E eles sempre apoiaram os relacionamentos da filha e procuravam ter uma boa relação com as namoradas dela também. Em 2006, a Kate resolveu sair do Michigan e se mudou para Atlanta, na Geórgia. O sonho dela era seguir carreira musical. A Kate cantava bem e também tocava guitarra. Depois de se mudar para Atlanta, ela começou a tocar em algumas bandas enquanto trabalhava durante o dia, o que permitia que ela seguisse os seus interesses artísticos. Embora nenhuma das suas passagens por bandas tenha durado muito tempo, a Kate continuou escrevendo poesias e compondo músicas até a sua morte em 2021. Ela, inclusive, enviou essas músicas para o seu canal no SoundCloud, que ainda pode ser encontrado online. Se alguém tiver curiosidade de escutar as músicas da Kate, é só pesquisar SoundCloud Kate Janis no Google, que o primeiro resultado já vai ser o canal dela. Dá para ouvir 5 músicas que foram escritas e gravadas pela Kate. E eu achei as músicas boazinhas, sabe? Muito bom. Foi a trilha sonora que eu escutei enquanto eu pesquisava e escrevia esse episódio. Aquela hora que você veio aqui ver o barulho que estava acontecendo. Foi um som que eu não reconheci. Era a Kate cantando. Logo que ela se mudou para Atlanta, a Kate conseguiu um emprego como gerente no bar Whole World Improv Theatre, que ficava no centro de Atlanta. Mas depois de quase 10 anos trabalhando ali, a Kate resolveu mudar de emprego e foi ser bartender no restaurante e bar Campanolo. Foi nesse local que a Kate conheceu sua futura noiva, Emma Clark. A Emma era aproximadamente 10 anos mais nova do que a Kate, e as duas se conheceram através do irmão da Emma, que também trabalhava no bar. Logo depois de se conhecerem, as duas já começaram a namorar. Junto com a Emma, a Kate tinha 2 cachorros de quem ela cuidava muito bem e que ela amava demais. Um desses cães, uma pitbull de 14 anos chamada Tori, tinha sido adotada pela Kate logo depois dela se mudar para Atlanta. O outro cachorro, um menino de 3 anos chamado Bowie, foi adotado pelo casal depois que elas passaram a morar juntas. A Kate também tinha uma gatinha chamada Fig, mas, pro contexto desse caso, a Fig não é tão importante. Afinal, as pessoas não costumam passear com os seus gatinhos em coleiras na rua. Pelo menos eu nunca vi ninguém levando o gato para passear.
A Kate e a Emma moravam com os seus pitbulls e a gatinha no centro de Atlanta, num bairro bem moderninho, rico e incrivelmente acolhedor e receptivo, chamado Midtown. Esse bairro é muito favorável às pessoas LGBTQIA+, e a Kate e a Emma nunca tiveram problemas em chamar essa área de lar. Lembrando para vocês que Atlanta fica na Geórgia, né, no sul dos Estados Unidos, que é a região mais conservadora e redneck do país. O estado da Geórgia em si é bastante conservador, mas a cidade de Atlanta é a exceção. É uma cidade muito gay-friendly. Se eu não me engano, em volta é só área rural de fazenda, né? Então, Sim. O estado como um todo é bem conservador. E Atlanta é uma metrópole, né? Meio cosmopolita, que junta uma diversidade enorme de pessoas. Se eu não me engano, Atlanta toda, uma cidade mega diversa, é um distritozinho na hora de... Conta como um voto na hora de... É um delegado, eu acho. Conta como um delegado, né? Um voto na hora de escolher presidentes e etc. E todo o estado gigante dividido em 1 zilhão de pedacinhos que vão ser rurais, redneck, todo mundo vermelho, etc e tal. E isso é um jeito bem... esquisito de fazer uma eleição. Não acho que é esquisito, mas é um jeito bem certo de você garantir que as coisas não vão mudar. Que as cidades mais progressistas não tenham uma influência Tão na hora grande. de escolher líderes e tudo mais. Então toda essa galera que se reúne nesse lugar porque se sente acolhido, o voto deles vale bem menos do que um caipira redneck do resto do estado. Numa terça-feira, dia 27 de julho de 2021, a Kate estava de folga do trabalho, mas a noiva dela, a Emma, não estava. A Emma não só tinha que trabalhar naquela noite, como ela ainda estava responsável por treinar alguns novos funcionários. Então ela trabalharia até mais tarde do que o normal. As duas namoradas passaram a manhã juntas, tomaram café e curtiram seus animaizinhos de estimação antes da Emma ter que trabalhar no Henry's Midtown Tavern, a poucos quarteirões da casa delas. Naquela noite, a Kate resolveu levar o Bowie para passear, e ela e o Bowie foram até o local de trabalho da Emma para fazer uma visitinha. A dupla parou lá no Henry's Tavern por volta das 11h35 da noite para dizer um oi. Enquanto estava lá, a Kate perguntou para Emma quando ela sairia do trabalho, e a Emma respondeu que sairia em 1 hora, mais ou menos. Então, a Kate decidiu continuar passeando com o Bowie e voltar mais tarde ali para o bar para que a Emma fosse para casa junto com eles. Depois de se despedirem da Emma, a Kate decidiu continuar sua caminhada pelo bairro com o Bowie e resolveu passear pelo Piedmont Park, localizado na mesma rua do Henry's Tavern. O Piedmont Park é um parque bem grande que fica no centro de Atlanta, na mesma rua dos 2 bares onde a Kate e a Emma trabalhavam. No parque é possível fazer caminhadas e corridas, e ele ainda possui fontes, jardins, um pequeno lago e até um parque para cães. Durante anos, o Piedmont Park foi conhecido por ser um ponto de prostituição e encontros sexuais, até que em 2009 a polícia começou a instalar câmeras de segurança para tentar coibir esse tipo de ação no local. E hoje em dia o parque me parece ser um local que abriga muitas pessoas em situação de rua. Aí vocês devem estar pensando, nossa, que ótimo, Marcela, então deve ter alguma testemunha, né? E se tem tantas câmeras, não vai ser difícil nós termos suspeitos e evidências, porque as câmeras registram tudo. Senta lá, Cláudia. Uma imagem de uma câmera de vigilância registrada aproximadamente 00:09 mostra a Kate caminhando com o Bowie e atravessando a Rainbow Crosswalk, uma faixa de pedestre perto do parque que, ao invés de ser branca, é toda colorida, com as cores da bandeira do orgulho gay. Essa faixa de pedestres, muito fashion, fica na esquina da Rua 10 com a Avenida Piedmont. E esse foi o último local onde a Kate e o Bowie foram vistos e registrados. Vários minutos depois, por volta de 00:30,
A Emma encerrou seu expediente no Henry's Tavern e ficou esperando a Kate e o Bowie voltarem para o bar para eles irem para casa juntos como tinham combinado. A Emma tentou ligar várias vezes para o celular da Kate e mandou diversas mensagens SMS, já que a Kate estava demorando, mas ela não atendeu nem retornou as mensagens. Depois de algum tempo esperando e sem conseguir falar com a sua noiva, a Emma desistiu de esperar e resolveu ir para casa sozinha. Ela imaginou que ia encontrar a Kate lá quando chegasse, que ela devia ter ficado sem bateria ou resolveu voltar para casa mais cedo por algum motivo. Chegando em casa, porém, a Emma ficou surpresa ao ver que nem a Kate nem o Bowie estavam lá. A Emma, então, continuou tentando ligar e enviando mensagens para Kate, mas o telefone nem chamava, ele ia direto para a caixa postal. Depois de mais algum tempo, a Emma resolveu rastrear o celular da Kate pelo recurso de segurança que encontra, o celular das pessoas. Find my phone? Isso. A Emma pegou a bicicleta dela e começou a pedalar em direção ao local onde estava o telefone da Kate, pelo menos de acordo com o aplicativo, o Piedmont Park. A Kate costumava levar o Bowie para fazer suas caminhadas noturnas, escutando músicas ou podcast no fone de ouvido. Às vezes ela dava a volta no Piedmont Park, mas ela raramente entrava lá à noite. A própria Emma, com quem eu conversei, e um dos melhores amigos delas duas, o Philip, comentaram que eles acharam muito estranho a Kate estar no Piedmont Park naquela noite, porque ela sempre falava que lá era perigoso e que ela não era doida de entrar lá naquele horário em que ela costumava passear com o Bowie ou a Tori. A Emma, inclusive, já tinha falado para Kate algumas vezes que seria bom ela levar spray de pimenta quando saísse para fazer essas caminhadas como medida de segurança adicional. Mas a Kate achava que o spray de pimenta já era demais. Afinal, Midtown era sua casa e o bairro era muito seguro. E eu tenho certeza que ter um pitbull com ela também aumentava essa sensação de segurança, Por volta de 1h, a Emma chegou ao parque e ao local onde o telefone da Kate estava. Na entrada do parque pela Rua 10, a Emma notou que parecia ser um saco de lixo caído na grama, logo depois dos portões. Mas, infelizmente, não era um saco de lixo. Me parte o coração dizer que, na verdade, a Emma se deparou com o corpo do seu pitbull de 3 anos, o Bowie. Depois de encontrar o seu filhote morto, a Emma começou desesperadamente a tentar encontrar sua parceira de longa data, Kate. Momentos depois, a Emma notou uma figura deitada a aproximadamente 30 metros de distância, ao pé de uma árvore. A Kate tinha sido brutalmente assassinada. A Emma chamou a polícia imediatamente, e os policiais do Departamento de Polícia de Atlanta chegaram ao local aproximadamente às 1h10 da manhã. Eles encontraram a Emma na entrada do parque, com um misto de choque e desespero no rosto, e ela os levou até a cena do crime, a aproximadamente 100 metros para dentro do parque. A Kate foi esfaqueada diversas vezes, embora uma autópsia fosse realizada posteriormente para confirmar a extensão dos danos e a causa oficial da morte dela e do Bowie. Os detalhes da autópsia não seriam divulgados durante algum tempo, a não ser pelo texto vago das declarações iniciais da polícia. Mas muita informação acabou vazando logo no início e alguns dos detalhes sangrentos viraram manchete. Como o celular, os fones de ouvido, as chaves e até uma pequena quantia em dinheiro que pertencia a Kate foram encontrados no local, a polícia não acreditava que o roubo pudesse ter sido o motivo do crime. No entanto, persistiu por muitos meses na região um boato de que o assassino teria roubado algo da cena do crime. Provavelmente a carteira com os documentos da Kate, da qual a Emma me disse que ela só deu falta dias depois do assassinato.
Ela informou à polícia que ela não estava encontrando a carteira da namorada, mas não se sabe se ela pode estar com os investigadores, né? Se ela pode ter sido encontrada por eles no parque mesmo, ou se ela foi realmente levada pelo assassino ou algo assim. Uma busca em grade foi realizada no parque na noite do assassinato, o que é meio estranho, porque à noite não dá para enxergar direito. Então, por que não esperar até de manhã e fazer a busca com uma visibilidade melhor? Mas né? era a busca pelo quê? Pelo assassino? Por pistas, no geral, entendeu? Até acho que teria sido melhor fazer à noite mesmo logo. Vai que o assassino ainda tava por ali também. Tá, mas como você vai encontrar pista, objetos que possam estar caídos no parque ou algo assim, ou indícios de sangue em algum lugar à noite? Eu entendo, mas assim, eu acho que era o caso de fazer duas, sabe? Ah, sim, eu também acho. Uma de noite e uma de dia, quando Sim, melhorasse. com certeza. Mas, às 6h30 da manhã, o parque já tinha reaberto ao público e as pessoas já estavam circulando por lá, fazendo as suas caminhadas, corridas e aulas de yoga, sem nem se tocar que um crime tinha acontecido poucas horas antes. Essa, inclusive, é uma das grandes críticas que a Emma fez à polícia local. A falta de uma busca melhor, sabe, durante o dia, por pistas ou coisas assim. Os investigadores dizem que buscas massivas na área ocorreram nos dias seguintes ao assassinato, com policiais vasculhando o parque todo em busca de possíveis evidências. Mas não existem fotografias dos policiais fazendo essas buscas, não. O pequeno lago dentro do parque também teria sido revistado por equipes de mergulho em busca de pistas, como a possível arma do crime, ou talvez até alguma evidência de que o assassino pudesse ter tentado se limpar após desferir as facadas na Kate. A câmera de segurança localizada no final do quarteirão capturou a Kate caminhando com um Bowie pela Rainbow Crosswalk, como vocês se lembram. Esse local ficava a aproximadamente 800 metros de onde os corpos da Kate e do Bowie foram encontrados quase uma hora depois. Se a Kate tivesse feito uma rota direta ou ao redor do parque, contornando o parque por fora, ela levaria em média 10 minutos para chegar lá, o que indica que o ataque deve ter ocorrido pouco antes de 00h19, porque a Emma saiu do trabalho em torno de 00h30, 00h40 e já não conseguiu mais entrar em contato com a Kate. Infelizmente, apesar de haver 9 câmeras dentro do Piedmont Park, que deveriam ser operadas pela Prefeitura de Atlanta, nenhuma das câmeras estava funcionando no momento do assassinato. Alguns dias depois, as autoridades foram fotografadas por um jornal local retirando um grande galho de árvore do parque e supostamente coletando-o como prova. Eu tenho algumas teorias sobre esse galho que eu vou entrar em detalhes com vocês mais tarde, mas que é bem estranho a polícia voltar lá dias depois para levar um galho, isso é, né? Uma recompensa de $10 mil por informações que levassem à identificação do assassino foi oferecida pelo Departamento de Polícia de Atlanta, na esperança de que isso pudesse inspirar alguém a se manifestar. Pouco tempo depois, essa recompensa foi dobrada para $20 mil, graças à organização PETA, que doou mais 10 mil. Olha aí. A PETA doou porque tinha um... Porque tinha um cachorrinho envolvido. Que legal. O FBI foi chamado para ajudar na investigação, o que levou muitos a presumirem que esse caso era mais complexo do que se pensava inicialmente. E isso provaria ser correto, já que as atualizações adicionais revelaram o quão brutal foi o assassinato da Kate. Nos dias e semanas seguintes, os moradores do bairro levariam flores e guloseimas para cães ao Piedmont Park, deixando-os perto da entrada, onde os corpos da Kate e do Bowie foram encontrados. As mortes deles foram as primeiras registradas no parque desde 2009, quando um homem chamado Patrick Boland, de 43 anos, foi morto a facadas no que inicialmente se acreditou ser um roubo que deu errado. A polícia mais tarde atribuiu a morte do Patrick a um suposto encontro sexual que acabou mal.
ou talvez até fosse um tipo de armadilha. O Patrick, que era um homem gay, foi esfaqueado no peito e deixado para morrer dentro do Piedmont Park. Aproximadamente 15 minutos depois, outro homem gay, que nunca foi publicamente identificado, também foi esfaqueado a alguns quarteirões de distância, mas ele não morreu. E os dois casos foram provisoriamente vinculados pelas autoridades. Apesar de acreditarem que ambos os esfaqueamentos devem ter sido cometidos pelo mesmo indivíduo e que os crimes podem até ter sido crimes de ódio, ambos os esfaqueamentos permanecem sem solução até hoje. A casa do Patrick Boland mostrava sinais de que ele tinha saído de repente. A irmã dele, Sharon, acredita que ele saiu para se encontrar com alguém no parque, mas quem exatamente permanece um mistério. Assim como no assassinato da Kate, os investigadores tinham muito poucas pistas para seguir no caso do Patrick. As câmeras do parque também não estavam funcionando no dia desse assassinato de 2009. A irmã do Patrick acredita que o assassino da Kate é a mesma pessoa que matou o irmão dela e espera que o caso do Patrick seja reaberto e o assassino seja pego. Mas é impressionante que em 2009, quando aconteceu isso, as câmeras não estavam funcionando. Depois, em 2021, quando aconteceu o outro assassinato, depois de vários anos ali no mesmo parque, as câmeras também não estavam funcionando. Eles não aprendem com os próprios erros. Será que o galho que tiraram não era porque as árvores cresceram e estavam tapando as câmeras? Não era questão de a câmera não gravou, sabe? Ou tinha alguma coisa bloqueando a vista. A câmera realmente não estava transmitindo as imagens para a sede da polícia ou da prefeitura, onde alguém deveria, poder assistir, entendeu? Tava só decorando. Essa conexão entre as mortes do Patrick e da Kate é possível sim, apesar da diferença de 11 anos entre os dois crimes. O assassino do Patrick nunca foi encontrado. Ele era um homem gay e a Kate era uma mulher lésbica. Então, nós infelizmente não podemos excluir a possibilidade dela também ter sido vítima de um crime de ódio. Nas semanas seguintes, relatórios adicionais foram divulgados fornecendo mais contexto sobre as mortes da Kate e do Bowie, mas deixando detalhes vagos o suficiente para permitir que a polícia separasse as pistas reais dos rumores que estavam circulando e das pistas falsas que estavam chegando. Um desses rumores alegava que o assassino havia deixado uma marca no corpo da Kate, embora os detalhes específicos não fossem conhecidos. A polícia até tentou reprimir esse boato no futuro próximo, mas teve que ceder meses depois. De acordo com a imprensa local, foi bastante surpreendente que a polícia de Atlanta tenha solicitado a assistência do FBI apenas 24 horas após o crime, o que é bastante incomum em casos de homicídio. Normalmente, o FBI é contatado para ajudar em crimes que ultrapassam fronteiras estaduais ou casos que envolvem crimes federais. Então, algumas pessoas teorizaram desde o início que esse se tratava de um crime de ódio, possivelmente relacionado à sexualidade da Kate, mas isso permanece só uma teoria até hoje. A polícia tentou refutar vários rumores sobre o crime, que se espalharam principalmente por meio de sites e aplicativos de mídia social. A prefeita de Atlanta, Keisha Bottoms, abordou pessoalmente alguns rumores durante uma entrevista coletiva realizada uma semana após os assassinatos, alegando que não havia evidências de que um serial killer estivesse à solta e que era muito cedo para determinar se o assassino tinha avisado a Kate por causa da sua sexualidade. Os agentes da polícia afirmaram que planejavam descobrir detalhes à medida que eles surgissem e não permitiriam que quaisquer noções pré-concebidas guiassem a sua busca pelo culpado. Em agosto de 2021, aproximadamente uma semana após o assassinato, o Departamento de Polícia de Atlanta divulgou uma série de fotos de possíveis testemunhas,
vistas dentro e ao redor do Parque Piedmont na noite do crime. Essas fotos foram tiradas de câmeras de vigilância do outro lado da rua, em frente a algumas entradas do parque, e eram principalmente de pessoas vistas andando pelo parque à noite, algumas das quais simplesmente estavam correndo ou de passagem. Essas testemunhas potenciais incluíam um grupo de mulheres visto saindo do parque aproximadamente às 11h55 da noite. Um homem visto andando do lado oposto do parque, na Avenida Piedmont, aproximadamente 00h25. Uma pessoa com capuz que foi vista saindo do parque pela Avenida Piedmont 00h43. E um homem com um traje de corrida azul, visto correndo, entrando e saindo do parque aproximadamente 00h46. Estranhamente, esse homem só ficou dentro do parque por aproximadamente 40 segundos. Ele entrou e saiu correndo em 1 minuto. Mas o padrão de corrida dele não mudou de forma perceptível. Ele estava correndo, do jeito que ele entrou, ele saiu. Ele estava fazendo jogging. Ele entrou no parque e saiu, mas assim, não parecia que ele entrou no parque, né, na corridinha dele, levou um susto e saiu correndo. Ele estava no mesmo ritmo. Entrou e saiu, continuando naquele ritmo, entendeu? A polícia não disse se alguma das pessoas vistas nas imagens era suspeita. Somente que as pessoas em questão poderiam saber de algo que ajudasse nas investigações. Falando à imprensa, o subchefe da polícia de Atlanta, o Charles Hampton Jr., declarou: "Não estou dizendo que eles são responsáveis. Quero deixar isso claro. Mas esperamos que eles tenham visto algo que possa aprofundar a nossa investigação." No dia seguinte, foi relatado que uma dessas testemunhas se apresentou e cooperou com os investigadores. Mas nós não sabemos se alguma das outras testemunhas em potencial desde então já apareceu também. A gente sabe que a primeira, dessas testemunhas a se apresentar logo no dia seguinte foi o homem que estava correndo. E é engraçado que quem não sabe disso costuma teorizar que ele é o assassino. Mas ele já foi inocentado pela polícia. Tem muita gente que é nova, assim, nesse caso, que está começando a pesquisar sobre ele agora, e que começa a entrar nos fóruns e ver as informações, que olha para a foto desse corredor e acha que ele é o Bryan Kohberger, o suspeito daquele massacre da Universidade de Idaho no ano passado. Sabe? Sei. Mas com certeza não é ele, gente. E o homem, esse corredor, que entrou e saiu do parque, não tem nada a ver com o assassinato da Kate. Muito menos com o massacre de Idaho. São pessoas diferentes. Ele é até realmente um pouquinho parecido com o cara, com o Bryan, mas não é ele, entendeu? A impressão que eu tenho é que toda semana no grupo do Facebook que tem sobre o caso da Kate, alguém chega lá, entra no grupo e com Eureka? já... eu acho que esse cara parece o Bryan Kohberger, mas todo mundo já sabe que não é ele. Eu fingi que eu conhecia o Bryan, mas o Bryan fez o que mesmo? Ele matou é o alguém? suspeito do massacre da Universidade de Idaho, quando aqueles 4 estudantes foram encontrados mortos numa casa, tipo um dormitório da universidade. Ele sabe? É suspeito ou ele é... Ele é o suspeito principal. Ah, tá. Entendeu? Ele tá preso, se eu não me engano, atualmente. Mas ele é o principal suspeito da polícia. E foi um caso horrível. Acho que foram 3 meninas e um cara que foi assassinado. Pesquisa aí, que você vai lembrar com certeza o que é. Mas ele não tem nada com a gente aqui. Foi só uma dúvida que eu quis pagar aqui. Tinha entendido, mas realmente... Tá. Mas, enfim, aquele corredor era só um homem que estava passando pelo parque, fazendo o jogging dele. Ele esclareceu algumas coisas com a polícia, até sobre o comportamento dele naquela noite, sobre o que ele tinha feito anteriormente, antes de correr e tal, e ele não tem nada a ver com o caso. A existência das imagens dessas câmeras de segurança pode indicar que a polícia tem outras imagens que ainda não foram divulgadas, talvez de outras testemunhas ou talvez até de um suspeito em potencial. Eles também podem saber exatamente a que horas a Kate entrou no parque com o Bowie
e por qual entrada. É claro que a polícia deve estar ocultando essas informações, assim como outros detalhes específicos do caso, para manter a integridade da investigação. A gente não pode se esquecer que esse caso é bastante recente, tem menos de 3 anos que aconteceu. É claro que também é possível que simplesmente não existam outras imagens além das que a polícia já divulgou. Como eu já disse, o Parque Piedmont é um parque muito grande e há grandes áreas sem qualquer cerca ao redor. Embora existam várias entradas, seria possível que o assassino tivesse saído do parque em qualquer ponto ao longo de várias ruas. Em setembro de 2021, durante uma coletiva, os policiais afirmaram que ninguém tinha sido descartado como suspeito e sugeriram que o assassino poderia ter uma ligação pessoal com a Kate, embora mais detalhes sobre essa teoria não tenham sido fornecidos. A Emma Clark, parceira de longa data e noiva da Kate, foi alvo de muitas fofocas equivocadas nos dias e semanas após o assassinato, principalmente devido à forma como as pessoas percebiam que ela estava reagindo à perda da noiva. No dia seguinte ao assassinato, um site de financiamento coletivo foi criado pelos familiares da Emma para ajudar a organizar e pagar um serviço memorial para Kate. No site, a Emma postou uma declaração sobre a sua perda, escrevendo: "Hoje perdi o amor da minha vida e meu filho canino. Foi trágico. A Kate era a pessoa mais inteligente, gentil, humilde e linda que já conheci, além de uma companheira muito leal. Meu coração está muito partido e o meu mundo nunca mais será o mesmo. Obrigada a todos que me ajudaram." À medida que as doações chegaram e até ultrapassaram bastante a meta e o valor necessário para pagar pelo memorial, o objetivo da página e do financiamento coletivo mudou. Foi declarado no site que os fundos coletados seriam utilizados para ajudar a Emma a pagar algumas despesas próprias. Ela continuou dando entrevistas a vários meios de comunicação, na esperança de aumentar a conscientização sobre esse caso. Nessas entrevistas, a Emma parece ser alguém ainda afetada pela perda dos seus entes queridos, ainda mais tendo sido ela quem encontrou os corpos da Kate e do Bowie. Mas é claro que surgiram muitos críticos dizendo que viam a Emma como uma pessoa pouco emotiva dadas as circunstâncias. Também tem o fato de que a gravação da ligação da Emma para a emergência foi liberada pela polícia. E se vocês procurarem, no Google, vocês conseguem encontrar bem fácil essa gravação lá no YouTube. E eu concordo que a ligação é um pouquinho estranha, mas quem sou eu para julgar como a mulher que encontrou a noiva e o cachorro assassinados deve ou não reagir, né? Ela parece estar nervosa e até xinga um pouco nessa ligação, mas o nervosismo é algo completamente normal. Eu só achei o início da ligação um pouco sem emoção, por parte da Emma talvez, mas isso pode ser devido ao choque dela mesmo. A gente sempre fala que é meio vacilo você Com certeza. julgar o luto de outra pessoa. É a forma como a pessoa reage, né? Ninguém sabe quando vai chegar o seu dia, se for chegar o seu dia, como é que você vai reagir, como é que você vai lidar com aquilo, se você vai estar em choque, se você vai estar gritando. Eu já perdi várias pessoas queridas e, assim, cada vez que eu perdi alguém, algum tio, alguma avó, alguém assim, eu reagi de um jeito diferente, sabe? Para cada pessoa, para cada situação, para cada circunstância. Então, você realmente não tem como prever como vai ser o seu luto. Eu lembro até de 2 casos. Eu lembro do caso da mãe da Madeleine McCann, que todo mundo ficou julgando que ela estava muito contida e tal. Mas acabou que ela tinha sido destruída pela polícia, Sim. né? Então não era nem só, será que aquele era o luto dela? Não, ela tinha sido destruída a não demonstrar emoção, pra não dar uma satisfação pro assassino. Também tem aquele caso que a gente viu no documentário, do Gregory Villeman. Mesma coisa, o policial ficou julgando a mãe pelo jeito que ela falava, porque ela não falava, porque ela parecia séria. E isso é um grande vacilo. Sim. E quase sempre, às vezes que a gente vê isso é em relação à mulher. Com certeza. Então, também tem mais isso aí pra pensar. Será que também não é uma outra coisa, né? Espero que as mulheres sejam
desesperadas e que chorem, sejam mais emotivas e que percam o controle, sabe? Isso já é uma coisa meio que sexista também. Em novembro de 2021, quase 4 meses após o assassinato da Kate, a Emma apelou publicamente ao Departamento de Polícia de Atlanta que eles limpassem o seu nome, afirmando que ela tinha sido injustamente difamada como suspeita online, particularmente entre sites e aplicativos de rede social, onde a discussão do caso continuava a se propagar. A Emma alegou até ter recebido ameaças de morte por telefone que a obrigaram a comprar uma arma e a se mudar de Midtown, porque o endereço dela tinha sido vazado online. A certa altura, a Emma admitiu numa entrevista que aproximadamente 3/4 do dinheiro arrecadado na vaquinha online foi usado para que ela pudesse pagar as contas, a mudança e dar entrada num apartamento novo, já que a Emma foi forçada a sair da sua casa de longa data. Para muitos dos críticos da Emma, essa foi apenas mais uma evidência de que ela era culpada. Afinal, ela pegou o dinheiro e foi viver a vida dela. Além de tudo, eu queria lembrar que a Emma morava numa casa com 2 pessoas que tinham renda, que trabalhavam, que Sim. dividiam as contas, eu imagino. E aí, de um dia para o outro, esse poder aquisitivo cai pela metade, digamos, porque agora só uma pessoa trabalha, Sim, a outra foi assassinada. Verdade. Então eu imagino que isso, as contas acumulem, aluguel, etc. Entendeu? Então, ver que ela pode ter usado esse dinheiro para pagar dívida, para tentar acertar a vida dela, não é tão maluco assim. Sim. Ainda mais pensando nos Estados Unidos, que aqui no Brasil acho que também, tipo, você é jovem, você tem que morar com alguém pra dividir conta com o roommate ou com o seu respectivo, seu cônjuge, seu namorado, porque senão uma pessoa sozinha não paga um aluguel, né? Sim. Apesar dos apelos da Emma e da família dela para que a polícia a inocentasse publicamente, os investigadores da polícia de Atlanta evitaram fazê-lo, divulgando uma declaração geral que citava a integridade da sua investigação. Eles não queriam fazer nenhuma declaração sobre a culpa de ninguém até que a investigação chegasse ao fim. Eu acho que não existem razões para a gente suspeitar da Emma. Pelo que eu li, a relação das duas era bastante saudável. Elas eram muito apaixonadas e a Emma não teria motivos para matar a parceira além do próprio cachorro. Também não existem evidências que apontem para Emma como suspeita. Além disso, eu tenho certeza que a polícia a investigou minuciosamente. O Philip Poole, que foi o colega de apartamento da Kate quando ela chegou em Atlanta, até ela se mudar, para ir morar com a Emma, e que era um dos melhores amigos da Kate, me disse que as duas se amavam, cuidavam e se importavam muito uma com a outra. E que qualquer um que pense que a Emma poderia estar envolvida no assassinato está 100% errado. Quem acredita nisso é louco. A Kate foi vista viva pela última vez numa câmera de segurança 00:09 e a Emma só saiu do trabalho aproximadamente 00:35. Os colegas de trabalho confirmaram que ela ficou no bar até por volta de 00:40, 00:45. Para mim, a Emma não é uma suspeita válida nesse caso. Talvez eu pague a língua no futuro, mas eu acho difícil acreditar que ela tenha sido capaz de cometer o tipo de ato bárbaro visto nesse caso. Em novembro de 2021, semanas após o apelo da Emma para ser inocentada como suspeita, as autoridades do condado divulgaram um relatório da autópsia da Kate, elaborado pelo legista. Esse relatório revelou a extensão dos ferimentos da Kate e sugeriu que o seu assassino mostrava um nível de depravação nunca antes visto em Atlanta. Se você tem estômago fraco, eu recomendo você pular alguns segundinhos, talvez, não sei. Eu sei o que vem pela frente, é pesado. É bem pesado. A Kate sofreu dezenas de facadas na cabeça, no pescoço e no abdômen, totalizando pelo menos 50 facadas no total. Aproximadamente 15 dessas facadas foram na cabeça, mais precisamente no rosto da Kate,
com o assassino cortando entre o queixo e a testa dela, mutilando as suas pálpebras, nariz e lábio superior. Dezenas de outras facadas foram centradas em seu pescoço e tronco, quase a decapitando e perfurando órgãos e artérias importantes. A Kate sofreu uma mutilação significativa na parte superior do tronco, especialmente perto de uma tatuagem de uma arraia com as cores da bandeira LGBTQIA+, que ela possuía nas costas e que parecia ter sido um alvo específico da lâmina do seu assassino. Ela foi esfaqueada pelo menos 14 vezes na tatuagem. Seus ferimentos também indicavam que a Kate havia sido atacada pelas costas em algum momento. O assassino também mutilou os seios da Kate, abrindo uma grande parte do seu abdômen, estendendo-se do externo até a virilha. Ferimentos defensivos nas mãos e extremidades indicavam que a Kate tinha lutado contra o seu agressor, e os fones de ouvido encontrados perto do seu corpo parecem indicar que ela estava ouvindo música ou algum podcast no momento do ataque. Inclusive, ela estava usando, fone sem fio. E um dos fones ficou preso no cabelo dela, numa mistura de cabelo e sangue e terra da grama lá do chão do parque, sabe? Uhum. Demorou até um tempo para a polícia identificar que aquele bololô no cabelo dela era o fone. Apesar dos rumores de haver um forte componente de agressão sexual nesse crime, a autópsia revelou que não houve sinais de estupro ou violação. No entanto, o assassino aparentemente puxou a calça jeans da Kate até os joelhos, provavelmente para conseguir mutilar melhor o seu abdômen. A autópsia ainda revelou que pelo menos 3 letras foram gravadas no torso da Kate. F-A-T. O F e o A foram esculpidos no lado direito do peito dela, enquanto o T estava do lado esquerdo. O agrupamento e enquadramento das letras pareciam indicar que o assassino as havia esculpido em sua carne enquanto estava de pé ou agachado em cima dela. Eu vi gente teorizando por aí que essas 3 letras poderiam ser um fragmento de uma palavra mais longa, talvez um insulto homofóbico bem conhecido na língua inglesa, faggot. Mas a ausência de letras adicionais na autópsia me leva a acreditar que esse não é o caso. Eu também vi pessoas dizendo que pela foto parecia mais o símbolo, do pi, negócio lá da matemática, sabe? Sei. Do que um T, porque tinha 2 tracinhos e o risquinho em cima, sabe? Mas eu preferia não ver, sabe? Porque... Tá bom, né? Com certeza é muito gráfico eu não ficar com essa imagem na minha cabeça. Salvo qualquer outra evidência que sugira o contrário, eu presumo que as letras pretendiam soletrar fat, que é gorda em inglês, e zombar do peso da Kate, numa tentativa do assassino de menosprezá-la após a sua morte e infligir uma dor adicional aos seus entes queridos. Sendo que a Kate nem era gorda, ela era uma pessoa normal, sabe? Então, eu realmente não consigo entender o motivo de fazer isso. Para piorar ainda mais a história, essas letras foram marcadas na carne da Kate enquanto ela ainda estava viva. Isso pode ser comprovado pela forma como as feridas causadas, por aquelas letras sangraram. O assassino fez isso para sua própria satisfação, provando que ele era um tipo de sádico desequilibrado. Além dessas múltiplas facadas em seu corpo, a Kate também sofreu ferimentos significativos com um objeto contundente em seu rosto, pescoço e extremidades. Uma necrópsia também foi realizada no Bowie, o que confirmou que o pitbull de 3 anos tinha morrido tentando proteger a dona. Embora nós não saibamos exatamente o que isso significa, devido aos resultados da necrópsia terem sido retidos pelos investigadores, nós podemos supor que o Bowie deve ter conseguido morder ou ferir o assassino, porque senão não ia ter como... presumir que ele tentou proteger ela. Sabe? Eu, no mínimo, espero que o Bowie tenha dado uma bela mordida no saco do assassino. Mas eu acho que não. Eu vou explicar por que eu acho que não. O que eu sei sobre o Bowie
né, que me foi dito pela própria Emma, é que não havia sangue no corpo do Bowie ou ao redor do corpo do Bowie, de onde ele estava. Ele não foi esfaqueado, igual a Kate. Ela disse que não podia contar nada além disso para não prejudicar a investigação, mas que assim que ela viu o Bowie, ela já sabia que ele estava morto. O Philip e a Emma me disseram que o Bowie era extremamente protetor com a Emma e a Kate e que ele era muito desconfiado, sabe? Ele mordia qualquer um que chegasse perto demais delas. Ele, inclusive, já tinha mordido o próprio Philip em uma ocasião. O Philip, que era, o melhor amigo das duas. Então, o assassino teria que matar ou dar um jeito de se livrar do Bowie primeiro para ele chegar até a Kate. Aparentemente, a polícia levou a coleira do Bowie como evidência. E depois ainda voltou para recuperar aquele galho de árvore sobre o qual eu falei para vocês antes. Você lembra do galho, né? Tem muita gente que especula que o Bowie pode ter sido enforcado, pendurado naquele galho de árvore. Mas se for esse o caso, como que o assassino conseguiu colocar o Bowie naquela posição? Será que ele ameaçou ou forçou a Kate a conter o Bowie e amarrá-lo na árvore? Eu não sei bem o que pensar a respeito disso. Esse negócio de enforcar pra mim não faz sentido, não. Eu tenho minhas dúvidas. Assim, é estranho realmente que a ser polícia que tenha levado o várias galho. pessoas, sei lá. É uma possibilidade, né? Mas eu não sei por que a polícia levaria o galho e a coleira do Bowie. Não, é esquisito, enforcar o cachorro numa árvore. Não enforcar... Já que você tem uma corda, você pode estrangular o cachorro. Então, você não mas precisa... ele... fizeram uma forca pra ele, amarrando ele a coleira dele na árvore e deixando ele pendurado, entendeu? Essa é a teoria, pelo que eu entendi. Tá. Pegou a coleira dele, jogou por cima do galho e ficou segurando. Amarrou, em algum lugar ou ficou segurando. Aí e suspendeu ele se o cachorro. Ok. É um jeito horrível do cachorro morrer, tadinho. Não, acho que agora eu entendi. Entendeu? Por isso que o galho seria importante, talvez. Mas eu entendi agora, coisa que eu não tinha entendido. Mas eu ainda acho complicado a ordem dos fatores, né? Sim, isso é a bem gente pensar que é complicado. uma pessoa só, que eu acho que é uma pessoa só. Mas vai que também não era uma pessoa só, né? Não sei. É complexo. Mas você entendeu melhor agora. Entendi. Né? Uma das principais teorias nesse caso é que a Kate foi alvo do assassino por algum motivo desconhecido. Talvez ele fosse alguém apaixonado por ela ou pela Emma. Não há evidências disso, mas é uma possibilidade que a gente deve explorar ao discutir esse caso. Um amante ou admirador rejeitado pode ser muito perigoso, sim. Ainda mais alguém que pode ter ficado ofendido de ser rejeitado por uma bartender lésbica que prefere ficar com outra mulher do que com ele, sabe? Tem esse tipo de pensamento machista. Eu infelizmente, concordo com isso por causa do fat na barriga dela. Porque aí me soa com uma pessoa que foi contrariada. Exatamente, mas sabe essa galera de incel que tem toda essa fórmula matemática pra chegar nas mulheres, sabe? Sei. Então, a pessoa tenta passar uma cantada numa mulher que ele acha gorda, que no final essas pessoas também não gostam de mulher, e aí ele acha ela gorda, e aí ela rejeita ele, porque não tá afim, porque ela é lésbica, por qualquer motivo, e essa pessoa fica revoltadíssima, e como assim você ousa... Né? Você ainda é gorda, você não pode escolher esse papo dessa galera, entendeu? Então, assim, quando você falou do fat, foi isso que veio à sua cabeça. Exatamente. Eu aproveitei para perguntar pro Philip sobre as supostas ex-namoradas malucas, sei lá, da Kate, que pudessem ter cometido um crime tão horrível, apesar de eu achar isso muito improvável. E o Philip me disse que a Kate só teve uma ex-namorada séria, ainda quando ela morava no Michigan. E as duas aparentemente ainda se davam bem depois do término. Elas continuaram tendo uma amizade e tal. A Kate ficou solteira durante anos antes de conhecer a Emma. Então eu acho que essa teoria é bem furada, de ser uma ex maluca, sei lá, ciumenta ou algo assim. E a Emma também não tinha muitas ex-namoradas, assim. Ela era mais novinha, então ela não tinha ninguém que viesse a cabeça do Philip como uma pessoa ameaçadora, sabe? Que já tivesse se relacionado com elas duas.
É possível que alguém tivesse a intenção de matar a Kate e a tivesse seguido até o Parque Piedmont, ou estivesse esperando por ela já dentro do parque. Pessoalmente, eu não creio que nenhuma dessas duas opções seja lá tão provável assim, mas se eu tivesse que escolher uma das duas, é mais plausível que alguém a tivesse seguido. Como a Kate parecia conhecer Midtown muito bem e como ela sempre variava o caminho que ela fazia nesses passeios com o Bowie, é bem improvável que alguém estivesse esperando por ela, até porque ela não costumava entrar no parque com o Bowie, ela tinha medo de entrar naquele parque. Então, não tinha por que alguém estar esperando por ela lá dentro. Eu descobri uma coisa bem interessante que eu preciso compartilhar com você, Alexandre, e com os nossos ouvintes. Isso é novo pra mim. Um perito chamado Greg Phillips e a sua equipe revisaram os dados de geolocalização do Parque Piedmont na noite do assassinato da Kate. E eles identificaram 3 celulares nas imediações diretas do assassinato. Um desses celulares era da própria Kate, é claro, né? Os outros 2 celulares não foram identificados, mas o perito, o Greg, conseguiu verificar que um dos outros dispositivos era de outro estado e o segundo dispositivo era local. Mas o que o Greg achou muito interessante é que esse dispositivo, que tinha um número local, também pôde ser visto em mais de uma ocasião no estacionamento do prédio onde a Kate e a Emma moravam. Parecia que alguém estava observando a Kate, possivelmente para tentar descobrir a rotina diária dela. O Greg acredita que um desses 2 dispositivos pertencia ao assassino. O perito entregou as suas conclusões para as autoridades, né, já que eles têm a possibilidade de descobrir a quem aqueles números de telefone pertencem. Só para vocês entenderem melhor, o geotracking, ou geolocalização, é semelhante a uma evidência de DNA ou impressão digital. Ele aponta para os números de celulares específicos e não diretamente para os proprietários desses telefones. Através de uma investigação mais aprofundada, é que se descobre a quem o DNA ou digital pertence. E é a mesma coisa aqui. Através da investigação, é possível que a polícia descubra a quem aqueles números pertencem, a não ser que eles fossem burner phones, né, ou pré-pagos, sei lá, aí realmente complica um pouquinho. A gente não sabe o que os investigadores fizeram com essas informações, nem o Greg Phillips sabe. Nós só podemos torcer para que eles tenham investigado ou estejam investigando e que isso dê em alguma coisa. Essas informações sobre a geolocalização tornam provável que a Kate fosse um alvo premeditado do assassino. Mas é claro que tem a possibilidade desse ter sido um crime de oportunidade, cometido por alguém desconhecido. O assassino pode ter decidido atacar alguém naquela noite estimulado por questões pessoais. Talvez ele estivesse seguindo a Kate por todo o parque e decidiu agir antes que a Kate e o Bowie conseguissem passar pela entrada da Rua 10. Ou talvez, como alguns imaginaram, esse assassino estivesse à espreita perto do portão e atacou a Kate sem notar que o Bowie estava vindo junto com ela. Se for assim, eu acho provável que o assassino fosse um incel instável, né? Como você já mencionou, Alexandre, e violento, alguém com um ódio inato pelas mulheres. Talvez ele tenha gravado um insulto no corpo da Kate que ele considerava o pior insulto contra uma mulher, a palavra fat, e mutilou a tatuagem nas costas dela porque tinha as cores da bandeira do orgulho gay ou algo parecido. Na noite em que a Kate foi assassinada, algumas horas antes do crime acontecer, um grande amigo da Kate e do Philip estava passeando com um namorado e com um cachorro no centro da cidade de Atlanta. Esse amigo afirmou que um homem enlouquecido começou a gritar com eles, falando algumas coisas sobre o cachorro que eles não conseguiram entender muito bem, mas que claramente não era coisa boa porque o homem estava ensandecido, com crazy eyes, sabe? Uhum. Então, não querendo lidar com um lunático, eles mudaram de direção e foram embora dali.
Mais tarde, depois de saberem o que tinha acontecido com a Kate e o Bowie, os rapazes entraram em contato com o FBI. Eles deram seus nomes e telefones e disseram que precisavam falar com um agente encarregado do caso da Kate, porque tinha acontecido algo bem estranho na mesma noite em que ela foi morta. Mas ninguém nunca entrou em contato com eles para saber qual era a informação que eles tinham. Eu comentei com o Philip que o amigo dele talvez, devesse tentar novamente, ligar de novo para o FBI ou para a polícia local mesmo. Mas os rapazes aparentemente já tinham tentado de novo, algumas vezes, e nunca tiveram nenhuma resposta de ninguém. Eu também comentei que às vezes eu me pergunto se o fato da Kate ser lésbica poderia ter contribuído para a aparente falta de resposta das autoridades policiais. Mas o Philip me disse que com certeza não, porque Atlanta tem uma grande quantidade de policiais gays, para minha surpresa. Olha aí. Tem quem acredite que o assassino da Kate era uma pessoa em situação de rua que residia no parque. Vale lembrar que o parque atualmente é um local onde muitas pessoas que estão nessa situação residem. Mas tirando isso, eu não vejo nenhum motivo ou nenhuma evidência que ligue uma pessoa em situação de rua a um crime bárbaro como esse. Sem contar que os moradores do parque foram examinados minuciosamente pela polícia, não só porque um deles poderia ser o culpado, mas porque eles poderiam ter visto ou escutado alguma coisa naquela noite. Outros teorizaram que o assassino era alguém que sofria de algum distúrbio psiquiátrico, como uma esquizofrenia não tratada ou algo parecido. Embora essa seja uma possibilidade, eu também não acho muito provável. Alguém que sofre de um delírio paranoico teria muita dificuldade em matar a Kate e o Bowie de uma forma tão brutal e pública e depois escapar do parque sem deixar nenhum rastro. Ao contrário da percepção comum, nem todas as pessoas que sofrem de doenças mentais são psicopatas violentos. A gente já falou disso várias vezes aqui no podcast. Embora doenças mentais sejam frequentemente retratadas nos filmes e na TV como algo preto ou branco, a doença mental inclui muitos tons de cinza, e eu simplesmente não acho que alguém com uma doença não tratada ou não diagnosticada simplesmente sairia para cometer um crime como esse. A gente também não quer continuar perpetuando o estigma que os distúrbios psicológicos trazem para as pessoas, por favor, né? Nas semanas após o assassinato da Kate, o Piedmont Park Conservancy iniciou um fundo que deveria apoiar melhorias de segurança recomendadas por autoridades públicas. Mas até o momento não parece que nenhuma das tais melhorias tenha sido implementada, com antigos frequentadores do parque lamentando a falta de ação. Em janeiro de 2022, cerca de 6 meses após o assassinato, policiais falaram com a imprensa e afirmaram que o caso ainda estava muito ativo e avançando, ainda que lentamente, na direção certa. Esses policiais alegaram que os investigadores ainda se reuniam com o FBI e buscavam novas pistas toda semana, mas não tinham nada de novo para relatar ao público. Eles recentemente também disseram para o Philip que o caso nesse momento agora, 2024, está parado, esperando alguma nova pista cair do céu. Não com essas palavras, mas... Imagino. E confirmaram ainda que não tem nenhuma evidência de DNA no caso do assassinato da Kate. Eu achava que devia ter alguma coisa, sabe? Que o Bowie podia ter arranhado ou mordido o assassino. E que daria para tirar o DNA dele de lá. Mas eu acho que eu me enganei completamente aqui. E então, por isso que eu não entendo também como que eles podem ter tanta certeza que o Bowie tentou defender a Kate, sabe? Que ele tentou fazer alguma coisa para defender a Donna. Será que isso não é só uma narrativa pra contar a história de um jeito? Olha, e esse cachorro foi... Às vezes o cachorro morreu primeiro, não teve nem chance de nada. Talvez, né? Mas ele parecia ser um cãozinho tão bom. E Sim. tão protetor, sabe? Ele mordeu vários amigos, não só o Philip, mas vários amigos da Emma e da Kate. Então eu esperava que ele fizesse a mesma coisa com um desconhecido, mas realmente talvez ele não tenha tido chance. Por acaso fosse um crime premeditado, a pessoa tinha que pensar num jeito de lidar com o cachorro
Sim. antes de partir pra Kate, porque ia ser o maior perigo, eu acredito. E se a pessoa estava realmente lá perto do estacionamento do prédio da Kate e da Emma em várias ocasiões, essa pessoa já ia saber que a Kate saía com o Bowie para passear à noite. E já ia saber que, então eu preciso saber o que fazer com o cachorro para ele não me atacar. Recentemente, fontes policiais sugeriram uma possível familiaridade entre a Kate e o assassino, devido não apenas ao fato do Bowie ter sido morto, insinuando que o assassino foi capaz de chegar perto do cachorro durante o ataque violento, mas também ao exagero no assassinato da Kate, o que sugere emoções intensas. Mas eu acho que eles só devem estar dizendo isso para o pessoal da cidade não entrar em pânico achando que tem um serial killer à solta. Esse caso me lembrou muito um outro caso sobre o qual a gente já falou bem lá no início do podcast. O assassinato do Dorian Blufford, que é o nosso episódio número 12. O Dorian também morreu esfaqueado, perto de um parque público, se eu não me engano, ou numa trilha pública, e eu consigo traçar muitos paralelos entre os dois casos. Inclusive, os dois apontam para crimes de ódio, mas um foi na Geórgia e outro no Tennessee. Se você nunca escutou esse episódio, eu recomendo bastante. Até hoje é um dos casos que mais, me surpreendem, sabe? Que mais me deixam chocada. Assim como o da Kate, o caso do Dorian também foi muito brutal e muito de graça, sabe? E era um que, se eu me lembro bem, parecia que podia ser resolvido. Podia. Porque ele passou o dia inteiro com alguém. Sim. E ninguém sabe quem é, sabe? Em março de 2024, uma votação do Conselho Municipal da cidade de Atlanta determinou que $1,5 milhão será investido na segurança de parques esse ano. Segundo o porta-voz desse conselho, os frequentadores dos parques poderão esperar uma presença policial contínua e atualizações das câmeras de segurança em 20 dos maiores parques de Atlanta. Essas medidas poderiam ter coibido o assassinato da Kate, ou poderiam pelo menos ter ajudado a prender o culpado, mas antes tarde do que nunca, Um novo banco foi instalado no Parque Piedmont dedicado a Kate e ao Bowie. Esse banco está localizado perto de onde os corpos dos dois foram encontrados, próximo à entrada da Rua 10, e ele foi comprado pela Emma, com uma parte do dinheiro recebido no financiamento coletivo. A Emma atualmente está namorando. Ela começou um novo relacionamento em dezembro de 2022 e está conseguindo refazer a vida dela com o apoio da mãe da Kate, a Bobby. A Emma não usa mais o sobrenome Clark para que não seja mais tão fácil de encontrá-la nas redes sociais. Ela sofreu muito assédio, bullying, recebeu muitas mensagens de ódio depois do assassinato da Kate. E claro que eu não vou revelar aqui qual é o sobrenome que a Emma usa atualmente. A Bobby e a Verônica, a mãe e a irmã da Kate, moram em Beverly Hills, no Michigan, tá? Não é a Beverly Hills lá de Hollywood, não. E sentem uma falta absurda da Kate. Principalmente porque elas não se viam desde o início de 2020, ou finalzinho de 2019, quando a pandemia da Covid começou. A Kate ia visitar a família na semana em que ela foi assassinada. Ela ia pegar o avião no dia seguinte que ela morreu. A Bobby está de coração partido até hoje pela perda da filha, é lógico, e ela até disse que ela gostaria de poder trocar de lugar com a Kate naquela noite fatídica. A Bobby também está enfrentando dificuldades financeiras, porque a Kate a ajudava a custear os tratamentos da Verônica. E o Michael, o pai da Kate e da Verônica, morreu em maio de 2021, 2 meses antes da filha mais nova. Então a Bobby realmente já não tem muito com quem contar. Mesmo assim, ela fez questão que todo o dinheiro arrecadado na vaquinha virtual fosse para Emma, e ela espera que a Emma faça bom uso dele e que ela crie uma bolsa de estudos ou um abrigo para animais em nome da Kate. O Philip Poole acha que os investigadores têm um suspeito que provavelmente está na prisão, mas que não há provas suficientes para provar isso no momento.
A razão pela qual o Philip se sente assim é porque ele sabe de pessoas, como o amigo dele, que deram pistas boas e que poderiam ajudar na investigação, mas que foram simplesmente ignoradas. O Philip espera que a única razão pela qual isso esteja acontecendo é porque a polícia e o FBI sabem quem fez isso e estão só esperando chegar um momento certo ou a evidência certa para conseguirem provar. Embora eu tenha esperança de que esse caso seja resolvido num futuro próximo, até esse momento, em junho de 2024, ele permanece sem solução. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Fabiana Sobral. Uhul! Muito obrigada, Fabiana, pelo seu apoio. E é graças a pessoas maravilhosas como você que eu consigo fazer esse podcast e contar casos como o da Kate, que apesar de ser muito trágico, é muito importante. Eu fico feliz de poder dar visibilidade para esse caso, pro assassinato da Kate e do Bowie também, né? Que foi... Não podemos esquecer. Não podemos esquecer da segunda vítima desse caso horrível. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, é só você acessar o Orelo ou o Apoia-se. O que você acha que aconteceu com a Kate e o Bowie? Eles foram vítimas de um crime de ódio? Foi alguém que a Kate conhecia que a assassinou? Ou esse crime foi completamente aleatório? Será que tinha alguém já de olho na Kate e esperando a hora certa para atacar? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta a sua teoria e o que você achou desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu também li uma teoria engraçada que o assassino estava esperando alguém passar, esperando a vítima dele chegar, escolhendo a vítima dele, de cima da árvore. E aí o galho quebrou e ele caiu lá embaixo. E por isso que é importante o galho para a polícia, porque o assassino tinha ficado em cima do galho esperando alguém passar lá embaixo, e aí o galho quebrou e tal. Caraca.